Você já ouviu falar que probióticos podem ajudar na depressão? Você conhece o sistema intestino-cérebro, o eixo intestino-cérebro? Esse vídeo é para você que tem já ouvido algum murmurinho sobre intestino, sobre cérebro, sobre tratamento da depressão, inclusive tratamento para depressão com probióticos, que são inclusive chamados de psicobióticos. Então veja esse vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre esse eixo do intestino e do cérebro e como esses probióticos podem te ajudar no tratamento da depressão e qual o impacto do uso deles na sua depressão. E aí pessoal, sou o Dr. Labinas, sou médico psiquiatra, esse aqui é o meu canal no YouTube Instituto Labinas e no Instagram, no TikTok e no Facebook Dr. Dr. Guilherme Labinas. Então se você quer saber sobre eixo intestino-cérebro, sobre probióticos, assista esse vídeo e já não esquece de se inscrever no meu canal, já curtir, comentar. Lembrando que toda vez que você faz isso, você me ajuda muito, porque todos os dados do YouTube, do Instagram, eles entendem como esse vídeo é algo interessante para as pessoas e eles acabam difundindo mais, levando mais conhecimento em saúde mental para todo mundo, ao mesmo tempo também que me ajuda a divulgar ainda mais o meu trabalho, tá bom? Primeiro eu vou falar sobre o eixo cérebro-intestino. O nosso corpo, muitas pessoas elas sabem, é sabido que a serotonina tem a ver com a depressão. Então, deficiência de serotonina, dificuldades da sua eficácia são uma das causas que levam à depressão. E 90% da serotonina, ela vem do intestino, de uma absorção intestinal. Claro, essa serotonina ela é absorvida, ela também se encontra dentro das plaquetas, que são células no nosso corpo que ajudam na coagulação de cortes. Então quando você corta a mão, aquele sangramento que você tem na mão, são as plaquetas que ajudam a montar aquela casquinha junto com o sistema de coagulação. Então, o intestino, ele ajuda na absorção da serotonina, existe esse armazenamento nas plaquetas e uma pequena parte delas, mas uma parte delas passa para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central. Então, alguns estudos, algumas pessoas vêm estudando qual que é o funcionamento de lactobacilos ou de bactérias, que são bactérias benignas, na absorção maior dessa serotonina, ajudando com que o nosso corpo leve essa serotonina para o nosso cérebro, potencializando o uso de antidepressivos. Então, alguns estudos têm saído e tem se visto que pessoas que têm estados inflamatórios intestinais muito intensos, eles tendem a ter também transtornos mentais. E aí isso foi gerando de fato mais pesquisa no assunto. Ou seja, pessoas que têm doença de Crohn, pessoas que têm retocolite ulcerativa, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, elas têm um fator de risco maior para o desenvolvimento de transtornos mentais como a depressão. Então, o tratamento inclusive dessas doenças ajuda no tratamento da depressão e vice-versa. Dito isso, eles começaram a pensar em quais bactérias poderiam ajudar nessa absorção de serotonina. E aí existem duas bactérias que elas já têm estudos mais robustos mostrando que elas têm eficácia nessa melhora da flora intestinal, consequentemente gerando melhora de bem-estar, de humor, de ansiedade na depressão. Então, uma dessas bactérias é o Lactobacillus helveticus. É uma bactéria que ajuda nessa absorção, nessa melhora da flora intestinal. Com o intestino menos inflamado, ele consegue absorver melhor as substâncias. E aí essa bactéria ajuda nessa melhor absorção, consequentemente melhora sintomas depressivos. Uma outra bactéria, a segunda bactéria na verdade que tem a comprovação científica é a Bifidobacterium lactum. Tá? O Bifidobacterium, ele é também dessas bactérias que ajuda na não inflamação, na melhora da inflamação intestinal, melhorando a absorção, levando assim a melhor dos sintomas depressivos. E eu quero voltar a um ponto importante. Por que eu falo inflamação? Quando você tem um intestino inflamado, na doença de Crohn, na retocolite, no intestino irritável, nas pessoas que têm uma diarreia crônica, por exemplo, a inflamação ela diminui a absorção de substâncias e muitas vezes a inflamação joga até água para esse sistema, levando a diarreia e tudo mais. Quando você toma agentes que desinflamam o intestino, você melhora a flora intestinal e você acaba tendo melhor absorção de nutrientes. Por isso que o Bifidobacterium, por isso que o Lactobacillus, esses dois tipos, eles ajudam nessa melhor absorção. Mas entendam como eu falei, não são todas as bactérias,
São essas duas bactérias específicas, essas classes específicas, essas espécies específicas de bactérias que ajudam na depressão. E o quanto essas bactérias impactam de fato na depressão. O que se sabe é que elas sozinhas não têm relevância. O que elas fazem é uma potencialização no efeito antidepressivo, nos antidepressivos, na terapia, na atividade física. Elas vêm como um suplemento que ajuda nessas pessoas que têm alguma disfunção intestinal. Elas também não têm essa indicação para qualquer pessoa. São mais pessoas que normalmente têm algum tipo de disfunção intestinal. Esses tipos de bactérias ajudam e inclusive melhoram um pouco os sintomas depressivos, tá? Então é um sinal aí de alerta, mais uma opção terapêutica nesse tratamento da depressão que pode de repente te ajudar a chegar aí à remissão clínica completa tão esperada da depressão, ou seja, ficar muito bem, 100%, voltar ao seu padrão e funcionalidade anterior. Nesse sentido, esses probióticos, eles são chamados de psicobióticos, tá? Então se você começar a ouvir falar psicobiótico, eixo intestino-cérebro, você sabe que esse vídeo ele explica exatamente isso para você, tá bom? Se você então quiser fazer uso do remédio, é claro, desses psicobióticos, eu não recomendo que você compre por conta própria e tome. Sempre fala com o seu médico, porque ele vai entender qual que é a potencialização, a potencialização esperada dessas substâncias no seu corpo, tá? Nunca se automedique, que isso realmente não é interessante para o seu tratamento. Esse vídeo, na verdade, é só mais uma aula sobre como existem opções para você, tá bom? Se você gostou, então, não esquece de curtir, de comentar, já me segue nos canais todos, Dr. Guilherme Labinas, e também ativa o sininho lá no YouTube para que você receba a notificação toda segunda e quinta-feira dos vídeos que foram lançados, tá ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.